Saúde a todos com a paz do Senhor. Esse é mais um quadro Deus Faz, né? Peço desculpa aos irmãos, pois eu havia dito que esse quadro seria exibido às quinta-feiras, mas eu tive alguns problemas, né, irmão? Meu celular não estava muito legal, né? Inclusive, semana passada o vídeo ficou faltando um pedaço, mas também não tem importância, né? Nós vamos estar dando continuidade. Resolvi fazer ele hoje no sábado, mas ele vai continuar sendo às quinta-feiras, às 18 horas, tá, irmãos? Hoje foi só um especial pelo fato do vídeo passado ter ficado faltando um pedaço. Então, irmãos, como eu estava contando para vocês, né, no vídeo passado, Deus sempre falou comigo, irmãos, em lugares onde eu menos esperava, né? Quando eu estava nesse mundo, Deus falou comigo, como eu já disse, em bares, né? Aquela noite mesmo no bar, aquele vendedor de DVD, ele tinha inúmeras pessoas para ele estar falando, havia outras pessoas na mesa comigo, aquele lugar estava cheio, mas aquela mensagem, ela era exatamente para mim, né? E Deus entregou através daquele moço, né, o que ele queria dizer, mas ainda assim, irmãos, não foi daquela vez em que eu me atentei para o Senhor, né? Deus havia sempre usando pessoas no meu trabalho, nas baladas, aonde eu passava, ele estava sempre usando pessoas para falar comigo, e eu ainda assim sempre endurecendo meu coração, assim como o Faraó, né? Mas Deus, quando Ele tem um plano na nossa vida, né, quando Ele tem um chamado para nós, não importa a nossa teimosia, não importa o tempo que seja, Ele é sempre fiel para cumprir, irmãos. E Deus, então, usou, né, com que eu me mudasse para uma cidade longe da minha família, longe dos meus amigos, né, para que nessa cidade Ele viesse a falar comigo, para que nessa cidade eu viesse a me atentar àquilo que Deus queria na minha vida e que a palavra dele viesse a ser cumprida, aleluia. E então, irmãos, nessa cidade eu fui morar num bairro muito distante de tudo, num bairro que eu achei que um dia nunca fosse morar, né? Por ser um bairro mais deserto, ele não tinha comércios perto. Logo com isso, eu entrei na fase de deserto, né? Antes mesmo que eu tivesse conhecimento. Por quê? Devido a eu morar naquele lugar, eu fui me afastando das pessoas e de algumas coisas e fui ficando cada vez mais sozinha, irmãos. E esta casa onde eu morava, ela ficava exatamente atrás de uma igreja, irmãos. E todas as vezes em que eu passava pelaquela igreja, eu sempre desejava no meu coração entrar, mas nunca entrava, né? Eu na época bebia bastante, né? E sempre que eu passava por essa igreja, eu estava indo a caminho do bar comprar uma cerveja. Irmãos, é impressionante porque falando assim, talvez os irmãos não tenham dimensão, né, da proporção, da quantidade enquanto que eu bebia. Irmãos, só para estar relatando para vocês, eu bebia em média de 3 litrões por dia, todos os dias, sozinha, né? Essa era a minha rotina, chegar do trabalho, comprar 3 litrão e beber. Irmãos, eu bebia muito, né? E assim como eu também tinha o vício do cigarro, como eu acho que eu já falei no vídeo passado, né? E assim foram durante 16 anos da minha vida. Foram 16 anos da minha vida dedicado ao álcool e ao cigarro. E eu não me via sem nenhum deles, irmãos. Sempre que alguém perguntava, eu sempre dizia que eu nunca iria largar, né? Eu achava que não conseguiria viver sem esses dois itens, né? E eu achava que aquilo é que era qualidade de vida, que era aquilo que me trazia diversão, era aquilo que saciava o meu desejo. Aleluia, eu não tinha noção, né, irmãos, do que era realmente estar em Cristo, né? De quão mais prazeroso é a vida quando entregamos ao Senhor. E um belo dia, irmãos, Deus vendo que eu não me atentava a Ele, que mesmo Ele falando, usando pessoas, eu endurecia o meu coração, então Deus me desertou, e Ele não me desertou por um período pequeno, irmãos, Ele me desertou por alguns meses, e Ele foi tirando de mim tudo aquilo que eu achava importante, tudo aquilo que eu gostava, ao ponto de eu viver somente trancada dentro de casa e com isso ter uma depressão, né, uma depressão bem forte, onde eu achava que a vida não tinha mais sentido, que as coisas não tinham mais graça, né, aquele pensamento clássico de quem está passando por uma fase dessa, de ninguém me ama, ninguém me quer, né, e eu na verdade, irmãos, estava
tendo consequências daquilo que eu mesma havia plantado, né? Aquilo tudo eram consequências das minhas próprias escolhas. Mas não só isso, irmãos, principalmente aquilo tudo eram planos do Senhor na minha vida, porque Deus sabia que se eu continuasse diante da multidão, se eu continuasse, né, no meio em que eu andava, eu ainda assim continuaria endurecendo o meu coração e talvez viesse a morrer sem a minha salvação, né? Talvez viesse a morrer sem ouvir a voz de Deus. Então foi preciso, irmãos, que Deus tomasse uma atitude mais drástica em relação à minha vida para que eu viesse ouvir a voz dele. E aqui nessa cidade, né, eu já no meu deserto, eu passei por uma situação onde eu fiquei tão sozinha, irmãos, que meu próprio aniversário eu passei só. E aquilo me entristeceu muito, né? E eu me recordo que no dia do meu aniversário, eu ainda meio orgulhosa, e eu falei assim, quer saber, o aniversário é meu, quem tem que comemorar sou eu. Então eu comprei umas cervejas para estar bebendo dentro de casa sozinha. Mas à medida em que eu bebia sozinha, com meu som alto, ainda que tentando comemorar sozinha, ainda que com aquele pensamento, né, orgulhoso, aquilo também doía o meu coração e me deixava muito triste, irmãos. E aí eu comecei meio que a diversão, ao mesmo tempo chorar e ao mesmo tempo entrar meio que digamos que um princípio de surto, né? Até que eu ouvi vozes de pessoas na rua. Então decidi ir para a rua e eu falei, vou tentar me juntar com aqueles vizinhos. Eu não era amiga daqueles vizinhos, né? Eu realmente estava numa fase que eu não queria contato com ninguém. A minha vida era realmente casa, trabalho e nada mais. E aí naquele dia, então, eu tomei a atitude de ir e ali conversando com eles, eu era a única que estava bebendo, tá, irmãos? E ali conversando com eles, um deles estava falando sobre Deus. Um deles estava mostrando para os outros os vídeos da palavra do Senhor, né? Testificando da forma dele as coisas que Deus fazia na vida, né? Daquele que verdadeiramente seguia ele. E então, irmãos, assim, naquele momento eu até me incomodei, ainda falei para ele, nossa, mas eu tô aqui bebendo, você falando de Deus. E eu me recordo que ele falou assim, não tem problema, porque Deus não te condena, Deus não te aponta. Deus quer falar com você assim, da mesma forma que você está. Ele te ama mesmo assim, né? E aí nós conversamos sobre muitas coisas, logo a esposa dele também da igreja chegou, e junto ficamos todos ali conversando, até que no final daquela noite, né, eles me convidaram para estar indo à igreja onde eles frequentavam. Isso seria na quarta-feira, né? Na verdade, meu aniversário, na verdade, esse dia foi numa segunda-feira, e esse convite para o culto seria para uma quarta-feira, para a próxima quarta-feira. E eu imediatamente disse que sim, né? Que toparia, que iria. Claro, irmãos, que naquele momento, esse sim foi apenas por educação, eu não cogitava em momento algum estar indo para a igreja, né? Mas assim eu disse, né? Que iria. Então, chegou a tal quarta-feira, eu fui trabalhar normalmente e neste dia o rapaz ele disse que nós iríamos trabalhar até mais tarde. E naquele momento eu confesso, irmãos, que eu senti uma alegria muito grande no meu coração, afinal eu estava procurando uma desculpa para não ir naquele culto, né? E quando esse rapaz veio dizer que trabalharíamos até mais tarde, eu cheguei a ficar feliz com isso. Quanta tolice, né, irmãos? Como somos ignorantes quando não conhecemos verdadeiramente a palavra do Senhor. Mas ainda assim, Deus já estava no controle de tudo, irmãos. E nós realmente trabalhamos até mais tarde, mas foi apenas um pouco até mais tarde, né? Aconteceu, não me recordo o que nesse momento, que não deu para se estender muito. E eu cheguei em casa, irmãos, era 10:50. E eles já estavam no meu portão prontos, me esperando para ir. E então, irmãos, eu ainda tentei dar uma desculpa, mas como eles já estavam ali, eu não tive outra saída, então eu peguei e fui àquele culto. Um pouco perdida, mas enfim, tinha dito que ia, eles já estavam ali, né? Então eu fui. Aleluia, glória a Deus, irmãos. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter ido naquele culto, pois desde o momento em que eu entrei naquela igreja, Deus já falava comigo através de louvores, através das oportunidades dos irmãos, né? A todo momento Deus falava comigo. Parece que Deus preparou aquele culto somente para mim, irmãos.
E ainda chegada a tão maravilhosa hora, que foi a hora da palavra, né? A palavra também, mais uma vez, foi toda para mim, né? Onde o pastor ele estava falando sobre Jonas. E, irmãos, eu me vi completamente no lugar de Jonas, né? Em circunstâncias diferentes, mas ainda assim na posição de Jonas, né? Porque assim como Jonas, eu estava indo contrário à vontade de Deus, né? Assim como Jonas, Deus já havia falado comigo, né? Havia mandado pessoas falar comigo sobre a posição que ele queria que eu tomasse, e eu ainda assim estava indo em contrária à direção de Deus, e eu ainda assim estava comprando a minha passagem para longe do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, mas Deus é misericordioso, irmãos, e quando Ele tem planos, Ele vai cumprir os planos, ainda que você não acredite, ainda que aqueles que estão à sua volta não acreditam. Se você está vendo este vídeo, é porque você também é um escolhido de Deus, é porque o Senhor também tem planos na tua vida, glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que você está passando nesse momento, irmãos, mas uma coisa eu posso te dizer, naquele momento eu jamais imaginaria que eu ia servir ao Senhor, naquele momento eu jamais acreditava que eu iria vir a ser liberta, irmãos, daquela vida escrava do diabo, escrava do pecado, mas Deus ele já tinha toda a minha vida no seu controle, né? Há muitas coisas que passamos, há muitas situações que Deus permite em nossas vidas, mas é para que o nome dele venha a ser glorificado, aleluia. Deus ele já tinha tudo planejado, irmãos. Ele já sabia em que dia, em qual mês, em qual ano que eu iria vir a servir a Ele. Ele já sabia por todas as coisas em que eu vinha a passar, mas que eu ia vir servir a eles, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse talvez passado por tantas coisas, o nome dele não seria glorificado diante daquelas pessoas que estavam comigo, que viram quem eu era e que hoje podem ver quem eu sou, aleluia. E assim, irmãos, ao fim daquele culto, o pastor chamou, né, lá na frente para fazer uma oração, né, e eu naquela oração eu chorava muito, eu me alegrava muito, e então o pastor fez a pergunta, né, ele fez a pergunta eu me recordo que a pergunta foi exatamente assim: você reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador? E sim, irmãos, eu disse sim naquele dia, mas engraçado, irmãos, é que eu não sabia que aquele sim significava que eu estava dizendo que eu ia ser crente. Eu não sabia que aquele sim, irmãos, significava servir ao Senhor. Eu naquele momento achava que era apenas uma pergunta com resposta bem objetiva e bem clara. Ele perguntou naquele momento se eu reconhecia Jesus Cristo como meu Salvador. E sim, eu reconhecia, né? Eu não sei se eu citei no vídeo passado, mas eu fui criada na Igreja Católica e eu conhecia Jesus, né? Só que eu conhecia ele da forma diferente, né? Mas eu, até então, mas ainda assim eu conhecia Jesus e reconhecia sim ele como meu Salvador. Eu acreditava sim que Deus existia, que Deus me amava, né? E que Ele era comigo. Eu só não sabia, irmãos, a maravilha que Ele podia fazer na minha vida se eu viesse a servir a eles. Eu só não sabia o que era o Evangelho, afinal de contas eu não lia a Bíblia, né? Eu não me relacionava com pessoas que pudessem estar me aprofundando quem era Deus, né? Que viesse a estar me falando da palavra. Até porque também, eu, como já relatei, eu fugia disso tudo, né, irmãos? Então assim foi. Naquele dia eu aceitei a Jesus Cristo, irmãos, e confesso que ainda com medo, ainda sem entender, eu não voltei atrás da minha decisão. Eu resolvi, né, ir adiante com aquilo, mesmo sem saber como seria isso, né? Mas e eu lembro, irmãos, que Deus ele agiu muito rápido na minha vida. Eu com 4 dias, né, eu já não bebia mais. Eu vim beber, isso foi no sábado, não, isso foi na quarta-feira, eu só fui beber no sábado e ainda assim eu bebi muito incomodada. Eu bebi apenas 2 latinhas, para quem bebia 3 litrões todos os dias, né, irmãos? Eu bebi apenas 2 latinhas e muito incomodada, aquilo começou a me fazer um mal, né, aquela briga interior, isso não é certo, eu agora sou crente, agora eu não posso mais.
E daquele dia, por mais que eu ainda sentisse vontade, eu não bebi mais, irmãos. Eu me senti como se eu estivesse traindo a Deus, né? Toda vez que me dava vontade de beber, era como se eu estivesse enganando ao Senhor. E aquilo fez com que eu não bebesse mais. Mas eu ainda tinha um problema, irmãos. Eu ainda não tinha conseguido me libertar do cigarro, né? Pois o cigarro era um vício muito maior que eu tinha, né? É um vício também muito mais difícil de se largar, mas ainda assim eu continuei na presença do Senhor. Me recordo que às vezes eu acabava de fumar e eu ia para a igreja, né? E quando acabava o culto, a primeira coisa que eu queria fazer era chegar na minha casa e acender um cigarro, porque eu não conseguia, irmãos, me ver livre daquele maldito vício. Mas então, num culto de ensino, irmãos, eu com meu joelho no chão, eu declarei ao Senhor: Senhor, eu quero te servir, mas eu não consigo, Senhor, largar este vício. Se for da tua vontade, Senhor, que eu esteja nos teus caminhos, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor me liberte desse vício, porque sozinha eu não consigo. E, irmãos, aquele dia eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Confesso para os irmãos que foi muito difícil por alguns instantes, né? Eu substituí meu cigarro por chiclete, eu tive abstinência, meus lábios doíam, mas eu me mantinha firme, irmãos, naquela decisão. E eu declarava todos os dias para Deus a minha dificuldade. Irmãos, na época o rapaz que eu trabalhava, ele fumava, e ele fumava o tempo todo do meu lado, dentro do carro. Era o tempo todo aquele cara fumando, irmãos, e eu mesmo assim me mantinha firme, comia chiclete, eu sozinha no meu interior clamava a Deus. E hoje, para a glória do Senhor, irmãos, faz 1 ano e meio que eu não fumo, Pai. Aleluia, glória a Deus, né? Já tem 1 ano e meio, irmãos, que eu estou liberta desses 2 vícios que eram bem fortes na minha vida, bem presente, né? Quem me conhece sabe, né, como eu era com a bebida e com o cigarro, mas para a honra e a glória do Senhor eu estou liberta, irmãos. E através desse testemunho eu venho dizer para você que você também pode, irmãos, que assim como Deus foi fiel para cumprir as promessas na minha vida, Ele quer cumprir na sua. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, eu não sei o que é que tem te prendido de seguir a Deus fielmente, de fazer aquilo que Ele realmente quer, né? E que Ele já até falou ao teu coração. Eu não sei o que é, irmãos, que você tem dificuldade de estar renunciando, mas eu venho para dizer para você que sim, a renúncia dói, a renúncia é difícil, mas a recompensa é muito maior, irmãos. Oh, aleluia! Hoje eu tenho uma vida muito diferente, uma qualidade de vida, né? Que eu com as minhas próprias palavras não saberia te explicar, irmãos, mas para que esse testemunho não venha ficar somente nas minhas palavras, eu preparei para vocês um slide com as minhas fotos, irmãos, com fotos de quando eu estava no mundo e com fotos como eu estou agora, né? Então, essas fotos, ela vem a testificar ainda mais, além das minhas palavras, aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Como Deus é maravilhoso, irmãos, como Ele nos transforma, né? Nós renascemos, né? Quando estendemos as mãos para o Senhor. E fique agora com esse slide. E não esqueça também, irmãos, que você também pode estar enviando para o e-mail que estará na descrição desse vídeo o seu testemunho. Você que quer testificar aquilo que Deus fez na sua vida, envie para o meu e-mail e aqui eu estarei exibindo, irmãos. Lembrando que se for da tua vontade, também podemos estar fazendo preservando a sua identidade, colocando alguns emoji, alguma coisa no seu rosto para que não venha para que você não venha ser exposto, se essa for a tua vontade, tá? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e fiquem agora com os slides para que continue testificando aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Resolvi fazer ele. Já fizeram de tudo pra me fazer parar.
Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir, e jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo, queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir, mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim, e quem quiser acredite, espere. Quem está vivo acredite, veja. É Jeová que por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo, queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui.